Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o nosso comentários de quinta, às quintas-feiras, quinzenalmente, trazendo aí decisões emblemáticas dos tribunais, sobretudo dos tribunais superiores, mas sobretudo ainda do Superior Tribunal de Justiça, que tem cadeira cativa aqui neste programa, ainda mais com a caneta da ministra Daniela Teixeira, que eu acho que estatisticamente já tem desbancado aqui o ministro Schietti, Nas talvez. últimas. Desde que ela entrou, né? Porque ela entrou no final do ano passado no STJ, então ela já tá proporcionalmente desbancando, eu Pois acho. é, a gente ia lançar a nossa grife, né, em Schietti We Trust. Vamos ter que lançar produtos também, Daniela Teixeira, muito em breve, para agradar aí a nossa audiência avassaladora aqui no nosso comentário de quinta. Eu vou explicar esse caso aqui para vocês. Esse caso é habeas corpus 869.756 de São Paulo, tá? 869.756. A paciente aqui é Marilene Fátima Ot Belusso. Uma história um pouco longa, eu vou resumir aqui o que interessa para que a gente comece a comentar. É um caso de homicídio. Nesse caso aqui de homicídio, essa paciente, ela teve o seu veículo abruptamente parado por policiais. Tá? Então, os policiais, de alguma forma, entenderam ali, não ficou muito claro na decisão, que ela tinha informações relevantes. Então, ela foi parada por policiais e foi levada pelos policiais para prestar esclarecimentos na delegacia. Não que ela tenha sido coagida, pelo menos a decisão diz aqui, não há notícias de que foi coagida a prestar depoimento, mas foi ouvida na condição de testemunha. E aí é importante frisar que a testemunha ela não possui o direito ao silêncio, pelo menos em regra, né? Claro que já há decisões várias que dizem que ainda que você seja ouvida como testemunha, você não é obrigado, obrigada a responder perguntas autoincriminadoras. Então não é ali o fato de você estar sendo chamado de testemunha ou de investigado ou de qualquer outra coisa que vai evitar que você tenha esse direito respeitado, tá? Mas foi ouvida como testemunha. Aí, por ser ouvida como testemunha, abriu mão de qualquer silêncio, como também sequer sabia, talvez, que ela poderia estar acompanhada de advogado, né? Mas negou qualquer participação no delito e foi liberada pela autoridade policial. Só que as investigações avançaram e houve informação dessas investigações de que havia um relacionamento extraconjugal da vítima com a paciente. E aí havia suspeita de ligações telefônicas realizadas supostamente pela paciente para atrair o ofendido até o local do crime. Aí, a partir daí, com esse avanço das investigações, ela voltou a ser interrogada, agora sim na presença de seus advogados, e se valendo do seu direito ao silêncio. Aí a questão é, se ela já tinha sido vista anteriormente como testemunha, mas se ela não era testemunha, não se sabe se à época já havia suspeitas contra ela, possivelmente sim, já que ela nega envolvimento, e ela volta aí sim com o emblema, né, o role ali de investigada, ela se vale de um silêncio que a ela foi tolhido na primeira oportunidade. Ela se vale também do acompanhamento de advogados que a ela foi tolhido na primeira oportunidade. Inclusive, a decisão frisa que esse não é o modo mais adequado de se conduzir as testemunhas para depoimentos. As testemunhas não podem ser rapidamente paradas na avenida e levadas para a delegacia para prestar depoimento. As testemunhas devem ser devidamente intimadas e aí na data, na hora determinada, ir para a delegacia e, se quiser, até mesmo acompanhado do advogado. Não há problema de uma testemunha ir com o advogado, né? A testemunha vai com o advogado justamente para que não haja nenhum tipo de confusão envolvendo ali a participação dela, conjecturada muitas vezes, no que está sendo investigado. Olá, pessoal. Bom, é comum na polícia, e quem atua na advocacia sabe muito bem disso, que a polícia ela acaba intimando alguém para ser ouvido, e essa pessoa nem sabe do que se trata e nem sabe se vai ser ouvida como testemunha ou como acusado. A gente já foi contratado várias vezes, já ligaram para a gente, já entraram em contato com a gente várias vezes para dizer, olha, tô muito assustado porque
recebi uma intimação aqui da polícia, eu não sei do que se trata, só falaram para eu estar lá, tal hora, tal dia. Aí, não sabe de nada? Não sei. Então, assim, a gente... É comum, como eu disse, na polícia, ela intimar e sem dizer se você vai ser ouvido como testemunha, ou qual caso é, ou o que é. Compareça, né? Compareça. Intimado a comparecer no dia tal, na hora tal, na delegacia. Então, a gente já foi várias vezes, inclusive quando chegava lá, falava... O policial, o escrivão, o delegado falava, não, aí vai ser ouvido como testemunha, só vai querer saber. Sim, mas como vocês não avisam, a gente veio para saber e para deixar ele mais calmo até, né? O nosso cliente mais calmo para ele poder dar o depoimento sem nenhuma autoincriminação. E vejam que isso é quando ele é intimado. Imagina no caso concreto, quando a pessoa é parada no meio da rua e é levada para a delegacia para ser ouvido sobre um caso. Então, como o André falou, na decisão ela não deixa claro se ela já estava sendo investigada ou não, mas provavelmente sim. Muito estranho ela ser parada, né, no trânsito e ser levada para a delegacia para falar sobre determinado caso. Então, acredito, na minha visão, que está certa a decisão da ministra Daniela Teixeira, porque Nunca erra. não vamos. Às vezes erra. Às vezes às vezes. Mas ela decidiu que era nulo, né, esse depoimento no primeiro momento, porque ela foi ouvida como testemunha, não teve o direito ao silêncio, não teve o acompanhamento do seu advogado, porque ela estava sendo ouvida como testemunha, provavelmente não foi dado essa oportunidade a ela. Devem ter dito a ela que ela deveria ser ouvida como testemunha, que ela tinha o direito de dizer, o dever de dizer a verdade, enfim, né? E acabou que depois as investigações avançaram e ela foi ouvida como investigada nesse momento com a presença do advogado e ficou em silêncio. Só que ela já tinha sido ouvida antes. Esse é o problema aqui dessa decisão e que, na minha visão, a ministra Daniela Teixeira acertou em, né, dar provimento a esse habeas corpus aqui. Mais adiante, a ministra traz uma frase que eu exaustivamente me deparei com ela fazendo a tese de doutorado, que é: como se sabe, eventuais vícios do inquérito, a princípio, não contaminam a ação penal. Inclusive porque, repita, se a paciente foi interrogada pela autoridade policial na presença de seus advogados e, posteriormente, em juízo, a ponto de não se verificar qualquer irregularidade ou ilegalidade capaz de viciar a ação penal. Então, fazendo esse adendo aqui, é uma informação ainda vigente, essa informação de que vícios do inquérito, a princípio, não contaminam a ação penal. Porém, até que nós tenhamos, de fato, o pacote anticrime valendo em toda a sua intensidade, inclusive com a extração física dos autos e a preservação tão somente das provas irrepetíveis, antecipadas ou cautelares, não dá para afirmar isso. Pelo 155 do Código de Processo Penal, o juiz ele pode usar o inquérito policial. Se ele pode usar o inquérito policial, por que o vício não vai contaminar esse processo? É claro que ele vai contaminar esse processo. É claro que a gente não pode afirmar que um vício no inquérito vai contaminar todo o processo, porque nem mesmo um vício no processo contamina todo o processo. Vai depender do vício. E aí, de todos os atos que dependeram desse vício de origem, né? Para falar aqui de ilicitude por derivação. No final das contas, nós temos mais uma vez... a ministra destaca também, Marcos, as ADPFs da condução coercitiva, de que o próprio STF já tinha, né, entendido que não seria possível, seria constitucional a condução coercitiva de investigados, que foi o que acabou acontecendo, por mais que ela tivesse sido conduzida coercitivamente como testemunha, mas uma testemunha com rótulo errado, né, um rótulo trocado lá. Então, no final, ela coloca desse modo, verifica a total ilicitude da primeira oitiva. E, como nos últimos programas, mais uma vez, ela não conhece do HC, mas concede a ordem de ofício. Além disso, quando eu estou falando em relação a esses vícios do inquérito, né? Esse jargão já de que o vício do inquérito não contamina o processo, bom, a gente tem que olhar estruturalmente para o nosso processo, né? O nosso processo, o juiz que julga, até hoje, ele tem acesso ao inquérito. E ele pode fundamentar com base no inquérito. Infelizmente, né? Ainda tem essa possibilidade. Então, acaba que em muitos processos, em muitas persecuções, o que é produzido no inquérito é que é utilizado na sentença do juiz. Mesmo com o juízo
Às vezes o juiz, com as provas sendo lá produzidas perante o juiz, né, com os depoimentos, enfim, acaba sendo uma reprodução do que foi feito no inquérito. Então, o inquérito ele ainda é muito importante e ainda é influenciado. O juiz ainda é influenciado pelo inquérito. Então, a gente não pode dizer, infelizmente, mais uma vez, como o André já frisou aqui, que o inquérito ele não vicia o processo. Porque ele vicia, ele tem a possibilidade de acompanhar a denúncia e o processo até hoje. Né? O juiz de garantia serviria para isso também, para que o juiz que vai julgar não se contaminasse com o inquérito, porque não tem processo ainda. Porém, ainda nem está em vigência, depois de 5 anos já, não está em vigência. Sem qualquer explicação, né? Porque, pelo amor de Deus, não faz sentido nenhum. Não, zero sentido. E quando o STF começa a julgar, começa a retalhar. Já retalhou. Vai começar provavelmente ano que vem e já vai ser todo retalhado, porque o juiz que vai julgar o caso, é ele que vai receber a denúncia. Como é que ele recebe a denúncia? Ele vai receber a denúncia como? Tem acesso ao inquérito. Então, veja, o que foi feito como uma lei em 2019, para começar em vigência em 2020, ficou suspenso 3 anos, foi decidido pelo STF de forma retalhada e já vai, né, começar em 2025 totalmente disfuncional ao que era de 2009. Então, a lei vai dizer uma coisa, mas o STF já interpretou de outra forma completamente diferente. E aí, acaba que a gente fica, mais uma vez, aqui no Brasil, com a frase do Marquês de Lampedusa, né? Que a gente vamos mudar as coisas para continuar do jeito que estão. Então, finalizo dessa forma a minha intervenção aqui. E vamos lançar aqui a campanha pelo juiz de garantias do juiz de garantias, né? Alguém que vai fiscalizar esse recebimento da denúncia aí, porque a coisa tá meio troncha. Ou vai ser meio troncha. Totalmente. Obrigado, pessoal, pela sua audiência. Se gostou, curte, compartilha, indica aí para amigo, para amiga que advogue ou queira advogar na área criminal. E até o próximo Comentário de Quinta. Tchau, tchau.